grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nasceu, e nós precisamos cantar as suas glórias, louvá-lo, bendizê-lo, por esta grandiosidade da sua vinda até nós. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele se encarnou, e mais do que celebrar a festividade de um aniversário, nós celebramos um marco que transformou, que mudou
todo o destino das nossas vidas. Queridos irmãos, se não houvesse a encarnação, se o Senhor não viesse ao nosso encontro, nós ainda estaríamos perdidos na treva do pecado. Mas vai dizer a palavra hoje que uma grande luz se manifestou, mas nem todos foram capazes de acolher. Por isso, o convite da liturgia hoje para nós não é outro senão reconhecer quem é o Senhor Jesus e nos abrirmos para que a sua grandeza, para que a sua luz se manifeste na nossa vida. Queridos irmãos, quando nós olhamos a primeira leitura, nós encontramos ali a atitude que o profeta quer provocar como reação naqueles que esperam: a alegria daquele que vem, a alegria daquele que chegou, daquele que vem e que é o Rei da paz, o nosso Senhor. E nós precisávamos, como estes homens, experimentar desta alegria, porque Ele não está vindo, Ele está aqui, Ele chegou. E essa é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer: o Senhor, Ele veio ao nosso encontro, e não é simplesmente o vir aqui, ou estar junto de nós, isso já seria grandioso, é fantástico, um Deus que se aproxima de nós, isso é maravilhoso, mas Ele não só se aproxima, Ele assume a nossa carne, Ele se faz um de nós, e os padres da igreja nos ensinam que Ele faz isso para quê? De Santo Atanásio, para que nós nos tornemos divinos. E isso é fantástico. Quer dizer que a nossa humanidade, ela ganha uma dimensão que vai muito além daquilo que nós enxergamos e daquilo que nós somos capazes de ver. Esse Deus, Ele assume um rosto, como nós podemos ver ali, o rosto de um menino simples, frágil, terno, do qual nenhum de nós, e ninguém na humanidade inteira, teria medo de dele se achegar, de a Ele se aproximar. É assim que Deus se manifesta numa simplicidade e numa humildade tamanha, que é por isso que acaba sendo desconcertante e dificulta que muitos possam chegar até Ele e deixar-se por Ele ser tocado. O grande obstáculo que nós temos de acolher esta alegria é justamente o nosso orgulho, as nossas ideias, a nossa fantasia de mundo, aquilo que nós mesmos criamos para nós e pensamos ser o perfeito. Ora, tantos de nós já passamos pela ceia, já comemos lá o peru, não é? Já fizemos as nossas festividades. Agora a grande pergunta é: o que modificou em nós? O que esta festa traz como transformação para a nossa vida? Porque uma coisa é eu me colocar diante do mistério e observá-lo. Uma outra coisa é permitir com que esse mistério toque a minha vida. E a cada vez e a cada Natal, nós precisamos ir crescendo nesta dimensão, de forma que cada vez mais esse mistério, ele vai me envolvendo de tal forma, que eu começo a perceber que coisas novas, elas nascem em mim, que eu começo a ser transformado por esse mistério, porque o Senhor, Ele deve perpassar por nós, não só estar diante de nós, mas perpassar, ou seja, entrar dentro de nós. Ele precisa hoje tomar carne, e a carne que Ele precisa tomar é a nossa carne, a ponto de que comece em nós algo novo, aonde
eu começo a apresentar os frutos desta presença de Jesus em mim. Hoje nós estamos celebrando também, essas festividades do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, nós o definimos como o amor. Tudo foi realizado na ação do Espírito Santo. Tudo. Agora, este Espírito Santo, ele precisa se apresentar e provocar em nós esta mudança. É tudo muito bonito quando nós expressamos a nossa devoção através das coisas materiais. Mas as coisas materiais, elas passam. As coisas com o tempo, elas se modificam. Mas e nós? O que nós estamos aprendendo de tudo isso? Eu vejo aqui diante dos meus olhos os remos. E esses remos servem para quê? Para que serve um remo? Para conduzir a barca, para dar a ela direção. Agora, ninguém pode remar sozinho, porque se um lado rema sozinho, o que faz o barco? Ele gira. Nós precisamos remar juntos. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos nos abrir, para que seja de fato a ação do Espírito Santo a realizar em nós, porque a tradição é algo muito bonito, mas este algo muito bonito, ele deve morrer, no sentido de se curvar, de se dobrar àquilo que é essencial. Quantas coisas são bonitas na nossa vida? Tantas. Mas se estas coisas forem bonitas por si mesmo, elas tendem a perecer. Mas quando elas são belas, porque são enriquecidas da graça de Deus, agora elas transformam as vidas e transformam os corações. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos é muito bonito. Veja, até o padre se veste hoje de modo mais bonito, O padre continua o mesmo de sempre, mas a roupa é mais bonita. Para indicar o quê? Para indicar a beleza dessa festa. Mas no fundo, nós precisamos entender que esta beleza, ela é só uma fagulha, um sinal muito, muito pobre da beleza de Deus que ilumina as nossas vidas. E por isso nós não podemos parar aqui, porque se nós paramos só aqui, esta beleza que nós podemos chegar a contemplar, ela fica distante de nós. E aí nós, como vai dizer aqui na leitura, perdemos a oportunidade deste grande encontro. O Evangelho de hoje, ele diz para nós, que muitos não acolheram, mas aqueles que acolheram, receberam uma capacidade. E qual é essa capacidade? Vai nos dizer São João, de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus. Só que aí ele continua, pois estes não nasceram do sangue. Então não é realidade de sangue, nem da vontade da carne. Então não são das nossas ideias, e nem mesmo das nossas tradições familiares. Não. Ele vai dizer, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E aí nós recordamos Nicodemos, quando teve aquele encontro tão profundo com Jesus. E Jesus olhava para Nicodemos e dizia, Nicodemos, é preciso nascer de novo. E Nicodemos faz uma pergunta mas como eu faço se eu já sou velho? Aqui nós temos pessoas de todas as idades, e todos nós somos hoje convidados a perguntar, como nós podemos fazer, se nesta altura da nossa vida, nós ainda não experimentamos desta graça? Como eu faço para nascer de novo? É através do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, peçamos que o Espírito Santo nos ajude a nascer com aquele que hoje nós celebramos o seu Natal. Jesus, ele nasce para nós, para quê? Para nos libertar de todo o pecado, de tudo aquilo que não serve.
Ele nasce para nos elevar a uma condição divina a qual nenhum de nós, por mais perfeito, por mais gentil, por mais agradável que seja, não é capaz de alcançar. Ele faz isso para nos colocar neste lugar, junto dele, e sermos chamados também nós de filhos de Deus. Agora, se somos filhos de Deus, nós também somos irmãos entre nós. E não podemos mais ser irmãos, a exemplo de Caim e Abel, o irmão que mata, o irmão que tira a vida, o irmão que destrói. O mundo já está fazendo isso em tantas instâncias, em tantos lugares, com tantas guerras. Nós precisamos descobrir esta irmandade que nasce do próprio Deus e que leva paz, que leva união, que transforma a vida, que transforma a nossa vida, o nosso coração. Acolhamos. Hoje o pedido é esse: acolhamos. E depois, quando nós saímos daqui, sejamos nós testemunhas, não com a nossa palavra, mas com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, na simplicidade de cada dia. Porque esses remos simbólicos, eles remam só algumas vezes durante o ano, são só 3, né? Sobe, desce, se encontra. Mas se nós remarmos só 3 vezes durante o ano, dificilmente nós vamos entender e acolher a grandeza desta salvação. É necessário remar todo dia, remar quando as pessoas não vêm, remar mesmo quando nós não usamos o uniforme, a divisa, aquilo que nos identifica como parte de um grupo. Se nós fizermos assim, esta barca, não só a barca nossa, pequenininha, mas esta barca, que é a igreja de Cristo, ela vai cumprir a sua finalidade. Porque o fim para todos nós, se nós remarmos juntos, é chegarmos a Ele. Não só para contemplá-lo, mas para gozar em plenitude da sua glória. Que o Senhor nos ajude e que este Natal seja um marco novo para todos nós, um tempo novo, um tempo de alegria e um tempo de paz. Um Feliz Natal a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.